Boa noite a todos vocês aqui presentes, né? A mais uma atividade da Escola Livre, Antroposofia, Formação e Estudos Biográficos. Hoje nós vamos ter uma atividade com um convidado, que é o Dr. José Carlos Machado. Só um momentinho, Zé Carlos, você sabe fechar o áudio? Não, sabe, vocês têm que ser um minuto. Peraí, tem que fechar o áudio. Só um momentinho. Você sabe fechar o áudio, Zé Carlos? Porque senão vai Ô, dar meu querido, barulho. não meu que eu... Então, eu ia colocar no mute aqui. Tá bom. Deixa eu colocar também a Michelle como co-host, que talvez a Michelle possa me ajudar também. Depois eu coloco. Bem, então, estamos dando início à nossa atividade e hoje nós temos um convidado, né? Dr. José Carlos Machado. Quero fazer uma pequena apresentação dessa pessoa, né? O meu amigo. Eu estou muito feliz, né? Com ele estar aqui apoiando o trabalho da escola, né? E apoiando também a nossa profissão, né, Zé Carlos, como médicos, atuando como médico e médico, o Zé Carlos especificamente na medicina escolar. Bem, o Zé Carlos é médico pediatra desde 1973, com formação em homeopatia, medicina chinesa e acupuntura na Unifesp, medicina antroposófica pela BMA, médico escolar da seção médica do Goetheano, com pós-graduação em psicanálise da criança no Instituto Sede Sapiente, coordenador do curso de formação em pedagogia Waldorf Viver, São Paulo, e do curso de formação em medicina pedagógica da Sociedade Antroposófica do Brasil. Palestrante em cursos e escola no Brasil, trabalha em escolas de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, e no seu consultório na cidade de São Paulo. Ele é autor de livros, né? Alguns livros publicados, entre eles no tema Conversando com os Pais, livro de contos, e coautor também do livro Fundamentos da Antroposofia Aplicada à Saúde. Bem, hoje ele vai falar, né, sobre o tema o que é a função familiar, qual o papel da família na educação. Nós podemos falar do pré-escolar, o escolar e do adolescente. Então, o tema vai gerar, né, nesse papel da família para a gente poder se situar, que atualmente nós estamos, está muito confuso, né, o que realmente, né, o que é essa a autoridade parental, como isso deve ocorrer. Bem, Zé Carlos, eu sei que você é muito mais do que isso que eu falei, né, eu fiz apenas um resumo das suas atividades, né, e agora a fala é com você. Ah, é só um momentinho, Zé Carlos. Gostaria de pedir às pessoas, se tiverem perguntas, coloca no chat. O Zé Carlos vai falar e nós vamos deixar um tempo para, no final, ele vai responder as perguntas. Zé Carlos, por favor. Bom, Angélica, obrigado, querida, pela gentileza de lembrar o meu nome, pelo convite, é um prazer. E a gente já está alinhavando isso já há algum tempo, né? As conversas desse tipo. E a sugestão desse tema de função familiar, a ideia da função, né? Isso é um termo da psicanálise de um processo. Como é que a gente trabalha essa questão no âmbito parental, né? Eu acho que todos aqui têm um contato com crianças, né? Com pais ou como terapeutas ou como condutores. Então, isso sempre a gente lida nesse universo infantil. E o que a gente tem percebido cada vez mais é que existe uma situação de um empoderamento muito grande em relação às crianças, e esse empoderamento acaba deixando as crianças um pouco fragilizadas perante uma série de situações de frustração. Então, talvez esse seja o grande problema que a gente encontra hoje em dia na, nas escolas, nos consultórios, que são problemas de natureza comportamental.
Eu costumo falar, às vezes, assim, uma brincadeira, né? Eu tenho até saudade da época da gripe, né? "Ah, pois não, que eu posso te ajudar? Ah, meu filho está gripado, meu filho está com uma sinusite, por incrível que pareça, né? Isso, de certa forma, é até um pouco mais simples de tratar do que problemas comportamentais que envolvem situações muito complexas, né? Mas é o que temos para hoje e é isso que a gente trabalha. A situação comportamental em si da criança, ela está ligada a uma questão bem básica de uma educação doméstica básica, bem simploriamente falando, né? Eu não estou falando que isso seja uma coisa fácil, mas eu quero trazer aqui uma possibilidade de uma simplicidade. Na verdade, as coisas são muito simples. O que a gente às vezes apanha um pouco é que nessa esfera a gente começa a trazer uma série de elementos e a criança realmente fica perdida, né? O Steiner fala, né? Divide isso, vocês devem conhecer isso bem, que ele fala sobre essa observação de mundo que a criança tem. E ele, quem trabalha com biografia, sabe, assim, coisa bem básica na biografia. Os primeiros 7 anos tem uma observação de mundo, depois o segundo setênio tem uma outra observação de mundo, e assim vai indo de tempos em tempos, são essas observações de mundo. Esses primeiros 3 setênios da criança, que nasce até os 20, 21 anos, é fundamental porque é um processo de estruturação, de uma maturação psíquica. Então, é muito importante aquilo que a gente pode fornecer para esses jovens, para essas crianças, como um material psíquico, para eles poderem atuar no mundo. E a primeira coisa que se faz é trabalhar a questão da autonomia. Autonomia é uma coisa muito bonita, interessante, mas ela precisa ser praticada, ela precisa ser ensinada. E isso dá trabalho, isso faz parte dessa função familiar. Então, função familiar é qual a representação que esse indivíduo tem diante da família. A gente sabe que o pai e a mãe têm uma função, eles estão juntos, resolveram se casar, ficar juntos, resolveram constituir uma família, tem um filho, tem 2 filhos, tal. A partir do momento que chega esse terceiro elemento nesse casal, já se constitui uma família, isso é um conceito. Mas o que que a gente faz com esse terceiro elemento, né? Vocês que são pais, mães, vocês entendem bem isso. Chega esse bacuri aí na nossa vida, é uma felicidade maravilhosa, muito interessante, mas como é que a gente faz para inserir esta criança no mundo? Isso é uma pergunta bem tola, mas assim, como é que a gente faz? O que que a gente faz? Porque a criança ela vem com certas necessidades. As necessidades são de que ela tenha, que ela se mantenha viva com alimentação, se mantenha viva com os cuidados. O ser humano é o único ser que precisa de um cuidado muito grande, né? Eu sempre acho muito curioso quando eu vejo isso, por exemplo, dos animais, a girafa. Imagina uma girafa. Ela nasce, lá de cima ela cai, às vezes quebra a perna, às vezes não quebra a perna. Ela mama e rapidamente, daqui a pouquinho ela já tem uma autonomia. O ser humano não, ele fica durante muito tempo dependente, não só fisicamente, como psiquicamente. Então, a função familiar nada mais é do que aparelhar essa criança para ela poder gradativamente atuar no mundo. E quando eu falo isso, não é com 20 anos, a partir dos 3 anos, né? A partir do momento que ela vai se desenvolvendo, a gente vai dando autonomia, vai ensinando e vai liberando ela. Qual o contraponto que nós temos hoje em dia cada vez maior? É que as crianças estão cada vez mais dependentes dos pais, os pais estão cada vez mais dependentes da criança, nesse aspecto, uma série de situações, e a criança ela fica atrelada a essa família de uma maneira simbiótica. Isso é um prejuízo psíquico, é um prejuízo emocional, uma série de problemas que acabam acontecendo por instâncias. A gente sabe, por exemplo, né, que todo ser humano é carente. Todos nós, humanos, nós temos uma falha, nós temos uma necessidade, a gente precisa de uma complementação. E os nossos filhos maravilhosos, amados, tal, são um pouco da nossa complementação, né? Em psicanálise a gente fala assim, as crianças são a nossa representação narcísica. Tá tudo bem, isso mesmo.
Tá tudo certo, isso não está errado. A gente tem uma projeção em torno dessas crianças, a gente quer coisas boas para os nossos filhos, a gente projeta coisas, está tudo certo. Até o momento em que a criança começa a andar pelas suas próprias pernas. Ela começa a ter vontades próprias. Opa, 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 não era isso que eu queria para o meu filho, eu queria que ele fosse jogador de futebol. Aí comprou a bola, compra a camisa do meu time, sabe? Essas coisinhas assim. Ou sei lá, de repente a mãe, eu sempre quis que a minha filha fosse bailarina, então compro lá o tutu, a redinha para colocar no cabelo. Até aí tá tudo certo, a gente projeta e faz isso. Só que às vezes as coisas não acontecem desse jeito. A criança não quer isso. Aí começa o imbróglio, né? Começam essas disfunções, aí começa uma situação na qual a família tem um desejo para com a criança e esse desejo não se estabelece. Aí as confusões começam a aparecer, né? Então, função familiar é aquilo na qual alguém faz alguma coisa perante a família e essa situação da família, a gente faz isso por uma dedicação, por um cuidado, por uma devoção, por uma autoridade amorosa no início da vida. Isso meio que precisa ser cobrado. Então, a função familiar é aquilo que a criança faz e aquilo que é exigido que ela faz. É aquilo que os pais fazem por uma. O pai, ele trabalha, a mãe trabalha, põe dinheiro em casa, mantém essa estrutura. Isso é função familiar. Mas a função familiar, ela não pode ser só restrita aos adultos. Conforme a criança vai crescendo, ela também tem que começar a pertencer a essa família. Ela pertence, mas ela pertence também a que nível? Tem consequência aquilo que ela faz? Isso é tão significativo, é tão absurdamente importante para a criança, e isso é meio que esquecido. Então, o que que eu estou querendo dizer? Né? Então, você está falando que a criança precisa trabalhar? Ela precisa trabalhar em casa. Não é um trabalho, não é uma escravidão, né? Não é um trabalho forçado, mas tem que fazer as coisas. A partir de uma determinada idade, ela pode pegar o pratinho dela e colocar na pia. Ela pode ajudar a colocar na mesa. Ela pode fazer alguma coisa para ela começar a ser inserida nesse contexto de família. Quando isso acontece, quando a criança começa a perceber que ela está inserida nesse contexto familiar, esse pertencimento traz para ela uma serenidade, traz para ela um objetivo e traz para ela uma referência. Uma referência. Ela começa a ter uma referência familiar. E essa referência familiar, ela tem que ser mais ou menos orientada para a criança. Olha, tem que fazer isso. Isso significa o quê? Significa que ela começa a ter obrigações, ela começa a ter alguns trabalhos. A educação doméstica, que é tão significativa, ela precisa ser orientada e ser exigida. Não é assim, eu vou ver o que eu vou fazer. Qual é o problema, né? Por que que eu estou problematizando isso? Porque se isso não acontece desde o início, mais tarde, eu não falo uma palavra assim que talvez seja bobo, mas só para dar uma ideia, é como aquela sujeirinha que a gente não quer limpar, um dia depois eu limpo, põe embaixo do tapete. Tem uma hora que vai ficar difícil isso. Então, na adolescência, isso vai ficar mais volumoso. Uma determinada hora, a gente vai ter que tirar esse tapete e ver a sujeirinha. A sujeirinha, o que que é? Essa grande dificuldade de atuação que o jovem tem, a maioria das vezes tem, porque quando a gente fala assim, olha, o que que você faz em casa? Né? Uma pergunta que eu sempre faço para os jovens, por exemplo. Então, eu estudo, eu faço futebol, eu videogame, eu faço. Não, você não entendeu. O que que você faz na sua casa para a sua família? Isso eu estou falando grego, né? Porque como assim? Então, o que que você faz assim pelo teu pai? Ouvi falar sobre isso. O que que você faz para a sua mãe? Aí você continua explicando isso para o João. Então, sabe esse tênis bonito que você tem? Sabe essa camiseta da moda e tal? Então, alguém comprou. A própria consulta que você está aqui hoje, alguém pagou. Então, isso são coisas que os pais fazem para com os filhos. Tudo bem. Mas o que que você faz para o seu pai? Temos que falar, mas eu não trabalho. Está pedindo para você trabalhar e ser arrimo de família.
Você está numa situação muito confortável que talvez você não precise disso. Mas assim, sei lá, você oferece alguma coisa para o seu pai, por exemplo, pai, você quer um copo d'água? Coisas bem triviais, né? Né? Então, eu tô falando uma coisa assim muito simplória, mas é a um determinado ponto que, às vezes, os jovens, eles não têm nem noção disso. E as crianças, elas também não têm noção. Então, isso faz parte da autonomia, isso tem que ser meio que, tem que ser ensinado e tem que ser meio que cobrado. Alguns pais ficam muito melindrados com isso e falam assim: ah, mas ele não precisa fazer nada. Ao contrário, ele precisa fazer. Porque é isso que dá uma representação familiar, é isso que coloca ele no mundo, é isso que insere ele numa célula na qual ele faz parte. Então, esse âmbito, ele é tão significativo e é tão sério que a gente, às vezes, posterga um pouco isso. Tá tudo certo, posterga por quê? Porque a criança é pequena, imagina, eu vou exigir que ela faça isso, tire a louça da mesa. Se eu tenho uma empregada que faz isso, vou falar para a criança guardar as coisas dela? Eu guardo, porque dá muito menos trabalho. Até ele guardar todas as coisas, as 85 mil pecinhas de Lego, eu guardo, ajudo. Então, essas são as postergações, essas são os adiamentos que a gente às vezes faz, e a criança meio que como ela não é treinada, digamos assim, para isso, ela vai vivendo. Tá tudo bem. Eu não estou querendo arrumar confusão, mas é que isso acaba ecoando na escola, acaba tendo um eco na vida dela. Por quê? Porque ela nunca tem que fazer nada, sempre alguém faz as coisas por ela. E isso é o grande problema, porque essa função familiar, ela tem um significado dessa inserção psíquica no mundo, na qual, na família, as pessoas esperam que ela faça alguma coisa. Na escola, a gente espera que ela faça alguma coisa. Isso é educação doméstica básica. A educação doméstica básica é o seguinte, olha, se você não faz, benzinho, alguém vai ter que fazer. Ou então, se você não faz, eu não vou fazer por você. Por isso que eu falo, é uma coisa simples, mas não é fácil. Mas é isso, né? Então a gente vai dando autonomia, vai dando autonomia. Porque essas coisas também, a gente trabalha algo muito importante na vida, que é lidar com a frustração, que é difícil para nós que somos adultos. A gente lida bem com a frustração? Não, às vezes não, é chato. Por exemplo, hoje de manhã tive que acordar super hiper cedo para ir para a escola. Ah, eu queria ficar dormindo mais um pouquinho. Mas assim, não dá, né? São Paulo, você tem que sair cedo. Se você não sair cedo, você fica preso no trânsito. Eu mesmo saindo cedo, cheguei super atrasado. Então, são frustrações. A gente, como adulto, a gente tenta lidar, a gente tenta trabalhar isso, tudo. O que que eu percebo? Tudo bem, casuística minha particular. Eu percebo que cada vez mais as crianças têm uma dificuldade muito grande de lidar com pequeníssimas frustrações. Eu não estou falando coisas graves. Estou falando assim, por exemplo, quando não tem Todd. Aí não tem o Todd hoje, aí fica brava, sabe? Eu já vi isso, não sei se você já viu isso também. Mas assim, ou coisinhas pequenas, assim, fala assim, carrega, cadê a tua mochila? Sei lá, você vai pegar, ai, tudo é muito difícil, vamos arrumar os brinquedos? Tomar banho, tudo é um ai, tudo é muito complicado, né? Tudo é muito difícil. Por quê? Porque faltou ritmo, faltou o quê? Bater nas crianças? Não, mas faltou alguma coisa que, assim, que pedaço que você não entendeu que você tem que fazer? Isso é educação doméstica básica. Educação doméstica básica, o que que é? Quando um adulto está falando com o outro, espera um pouquinho para você falar. Um pouquinho eu te atendo, né? Por exemplo, quando a gente senta na mesa para comer, a gente espera todo mundo ser servido. Olha que coisa mais tola, né? Que coisa mais simplória. É isso. Aí a gente come, a gente pode conversar. O que que é uma educação doméstica básica? Quando você chega no lugar, o lugar não é o seu lugar, não é o seu ambiente, você pede licença. Então, esses ensinamentos que fazem parte da vida, que talvez todos nós, de certa forma, tivemos, quem teve sorte de ter esse ensinamento, a gente tem, numa geração, foi um pouco que perdido. Então, falar essas coisas em determinados grupos é como se fosse algo assim muito fora do contexto. Mas por que isso? Qual a necessidade disso? A necessidade é uma inserção psíquica saudável do indivíduo na sociedade. Então, isso não é uma frescura, não é um modismo, isso não é,
Ah, vocês da antroposofia. Não, isso não tem segmento, isso é do humano. Não é antroposófico, homeopático, não é para colocar num nicho. É uma situação humana. A humanidade precisa de pessoas que sejam humanas, que sejam pessoas que respeitem o outro humano, né? Que percebam que assim, o humano, no nosso núcleo familiar, a gente tem esse núcleo familiar que a gente respeita o humano, independente do credo, independente da cor, da opção sexual. Por quê? Porque ele é humano. Então, a nosso núcleo familiar, nossa humanidade, a nossa família, tem esse respeito para com o humano. E isso, por incrível que pareça, tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado com o quê? Com exemplo? Sim, com exemplo. E que exemplo que é? Cuidado, o exemplo bem, eu estou sendo muito assim, simplório, mas é para enfatizar que a questão não é complexa. A gente não tem que fazer um curso, a gente não tem que, eu vou fazer um curso agora de aconselhamento biográfico. Ótimo, faça para o seu desenvolvimento. Mas assim, o que eu estou falando é muito mais simples. Então, por exemplo, eu oriento os pais assim, né? O que que seu filho faz em casa? Até, sabe aquele grilo? Cri, 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 cri. Então, o que que ele faz? Assim, né? Então, a gente vai percebendo o fazer das crianças, a maioria do fazer das crianças, são fazeres assim muito próprios, gostosos. Ele brinca, não, que bom que ele brinca. Não estou pedindo para ele fazer trabalho escravo infantil, ok? Mas assim, não tem nenhuma tarefa. Eu acho que a tarefa faz parte. Então, quando eu falo tarefas, são tarefas compatíveis com as crianças, né? Uma criança de 10 anos, ela tem tarefas que uma de 3 anos não vai ter, mas a de 3 anos já começa a ter alguma tarefa. Isso que eu falo de tirar o pratinho e colocar na pia, eu já fiz vários testes, nunca vi nenhuma criança que caiu o bracinho no caminho. Não, já vi vários testes, não caiu o braço. Mas alguém tem que pedir para fazer. Ah, e é difícil que ele não quer fazer. Então, a gente insiste e a gente faz. Todo o processo até os 7 anos é modelo. Não adianta falar assim, leva o pratinho na pia. Isso é bonitinho, mas às vezes não funciona. Então, às vezes fala assim, a gente pega a criança, leva o prato lá. E aí tem que bolar o que que a gente faz se não levar o prato. Sei lá, vai ficar sem comer? Não, não precisa ser assim tão bruto. Mas assim, que eu sempre falo, né? Tudo é material de trabalho, né, de certa forma. Qual é a dificuldade, às vezes, que tem crianças que são uma dificuldade muito grande de fazer as coisas, né, Angélica? Então a gente às vezes vê que fala assim, porque essa criança tem o TOD, o transtorno de oposição. Então, às vezes, eu como médico, eu fico um pouquinho cabreiro, fico um pouquinho assim de pé atrás com os diagnósticos. Nada contra os diagnósticos, eu trabalho com diagnóstico, mas às vezes o diagnóstico limita muito, porque o diagnóstico meio que impõe uma série de restrições. E quero eu acreditar que, por exemplo, cada vez mais existem diagnósticos mais precoces, né? Hoje em dia, há uns anos atrás, a gente que já está muito tempo na escola, há uns anos atrás sempre existiu o autismo. Mas assim, hoje em dia já existem muitos PhDs de autismo. A gente sabe que pelo excesso de diagnóstico, pelo excesso de observação, hoje em dia a gente consegue classificar muito na TEA, né? O transtorno do espectro autista, que é um grande espectro, várias, sim, variáveis. Mas de um jeito ou de outro, minha, a minha, a minha conduta em relação na escola onde eu trabalho é que a gente tem que inserir a criança autista no mundo, né? O Carl Koenig fala uma coisa muito bonita, né? Ele fala que existem destinos que às vezes não continuam sendo são destinos frágeis, embora sejam destinos dignos. Sim, dignidade existe em todo lugar, mas nessa dignidade existe uma possibilidade, uma necessidade dessa criança ser inserida ao mundo, com as suas dificuldades, sem dúvida. Mas assim, é necessário que faça. Então, esse ser necessário trabalha-se em outras esferas, com outro nome, com outro conceito, a tal da função familiar. A função familiar são normas de conduta. Hoje em dia, falar normas de conduta talvez seja politicamente incorreto, porque falar de regra hoje em dia, não fala de regra, porque a neuropositividade. Então,
nada contra, mas assim, às vezes existe muitas coisas que a criança, ela fica, desculpa, ela fica muito isenta e poupada de muitas coisas. E eu fico pensando assim, como é que a gente pode querer que essa criança atue no mundo se tudo, realmente tudo, ou quase tudo, ou muita coisa é poupado? Então é evidente que o grau de frustração fica muito reduzido. Quando o grau de frustração fica muito reduzido, a gente sabe que o processo de, de maturação desse indivíduo, ele aparece através do quê? Através da negação. Quando a gente fala não, e o não é uma palavra muito difícil da gente ouvir, mas o não, ele põe um espaço. Até aqui você vai, daqui para frente você não vai. É meio que assim. Porque o sim é simpático. O talvez é uma possibilidade. Agora, o não, ele é peremptório, o não chega, que não vai mais. E segurar o não é difícil. É muito difícil segurar um não. Por quê? Porque segurar o não, eu tenho que ter muita confiança interna em que eu falo assim, agora chega, para. Eu não preciso agir fisicamente, dar tapa, bater, ninguém está falando disso. Mas a autoridade é algo assim que a gente impõe, né? Autoridade é uma coisa que você trabalha e você fala, olha, não está dando certo. E, e a gente, como não tem manual, né? A gente não tem manual de instrução, não tem manual de como criar filho, as coisas são muito dentro do nosso modelo, como os nossos pais foram, a gente às vezes repete esse modelo, a gente tem pessoas que não teve modelo nenhum, inventam um modelo, mas eu quero acreditar que agora a gente, na nossa biografia, a gente pode assinar essa história com a nossa própria letra. Vai dar certo? Sei. Talvez dê certo, talvez não dê certo. Mas existem situações que elas são assim muito diretivas e elas são muito saudáveis, porque a criança, o que que ela precisa ter? Ela precisa ter adultos perto dela que falem para ela o que ela deve e o que ela não deve fazer. Simples assim, né? O mundo é bom, Steiner fala. O mundo é bom. Sim, o mundo é bom. Se a gente for perguntar para cada um de vocês, para Elisete, para Cláudia, para Amália, para Angélica, o mundo é bom para vocês? É bom, mas assim, é diferente da observação de mundo de uma criança pequena. A criança pequena, até os 7 anos, ela tem o mundo é bom. Mas o mundo é bom não significa que ela possa fazer tudo. Significa que ela tem adultos, vamos rezar, né? Que ela tem adultos assim sensatos que saibam o que é bom para ela. Por quê? Porque são adultos pelos quais a criança pode ter uma confiança. Eu confio no meu pai e na minha mãe. Desce daí, agora você vai cair. E desce, o pai falou. Aí o pai, de repente, é muito ansioso, fala, será que ele vai cair? E isso é problema do pai, o pai que trabalha isso, a ansiedade dele. Mas, assim, é muito importante que a criança não tenha aquela ideia que eu falo, de uma horizontalização, sabe? Quando é assim, o pai é horizontal à criança. É importante que tenha na hierarquia que o pai tenha essa assim, meu pai sabe o que é bom para mim. E esse saber o que é bom para mim significa que a criança, ela tem essa atenção e ela tem essa preocupação com o pai, e o pai sabe o que é bom para ela. Então, agora você vai tirar o pratinho da mesa e você vai lá, uma coisa pra você. Coisas básicas da vida. Você tem tarefinhas para fazer. Ok, não é só colocar tarefa, porque senão a gente faz uma lista, mas assim, e o que a gente tem que pensar? O que que a gente faz quando a criança não faz a tarefa? Ninguém está pedindo para ajoelhar no grão de milho, ok? Ninguém está pedindo para fazer nada que a criança não possa fazer. Mas o problema que eu vejo, assim, consultório, a gente está com o microfone aberto. O problema que eu vejo é que esse empoderamento, tudo perfeito, tudo certo, tal, é um empoderamento exagerado e a criança não dá conta e ela se perde. Ela se perde por quê? Porque ela não tem esse arbítrio maravilhoso que a gente gostaria. Isso vai demorar para acontecer. Isso vai acontecer durante a vida, né? Então, quando a gente dá muitas, a gente brinca, né? Quando você solta, dá muita linha para a pipa voa, você não consegue trazê-la de volta. Então, é um certo engano quando as pessoas acham que assim, não, eu vou deixar, porque meu filho é muito inteligente,
E realmente é. O meu filho é muito esperto, ele tem que experimentar as coisas. Ok, tudo bem. Mas sem tutela, sem condução, sem que alguém chegue, tenha uma responsabilidade para com ele, sem que alguém chegue e fale assim, agora chega, porque senão fica muito difícil, né? O que eu ouço no dia a dia no consultório? Ah, então, porque ele é muito temperamental, então a gente começa a colocar uma série de atributos, uma série de adjetivos. Tá tudo certo, mas assim, a gente às vezes ouve essas conversas e quando você vai ver antropologicamente, é uma criança de 4, 5 anos, que já tem um grande poder. E tá tudo certo, porque o medo é que às vezes as pessoas, mas eu vou subestimar isso? Eu não vou responder. Se ele me pergunta uma coisa, eu não vou responder. Responda. Mas será que essa sua resposta, você está respondendo para se exibir? Ou é uma resposta pura e simples que ele quer? Porque as crianças pequenas, elas têm uma curiosidade. Esse sistema de epistemofilia é normal. Eles gostam deles, querem descobrir. Está tudo certo, isso é natural. O problema é que quando a gente fica esse, esse ego de querer mostrar um monte de coisas, a gente não está respondendo para ele. A gente está respondendo para uma criança interna nossa, para alguma outra coisa, para outro buraco que tem lá dentro. E às vezes a criança ela precisa só assim. O que que você, sei lá, quer perguntar um negócio? Ah, por que que a mosca voa? Ah, porque ela tem asa. Para uma criança pequena, pode ser muito idiota isso que eu estou falando. Mas tá bom, eu não vou estudar o voo da mosca, eu não vou fazer o tutorial da mosca, eu não vou no Google saber como é que a mosca voa, as moscas da Inglaterra voam de um jeito. Fica um excesso, uma verborragia imensa. Eu vejo isso no dia a dia, no consultório, né? Por quê? Porque as crianças ficam muito sabidas, tá tudo certo, não estou querendo que elas sejam não sabidas, mas às vezes assim, você aumenta e você fomenta uma coisa, um excesso de neurosensorial, e o que está faltando é, às vezes, uma coisa muito simplória, que é fazer as coisas. Entendeu? Simples assim. Simples assim. Você cuida das suas coisas, cuida dos seus brinquedos, uma criança pequena, até os 7 anos. Como é que está o quarto? Está bagunçado ou não está bagunçado? Você dá conta de brincar com esses 800 carrinhos que você tem? Talvez não. Então, é esse excesso que acontece. E tem uma coisa muito complicada hoje em dia, cada vez mais, que é essa porcaria aqui. Então, essa porcaria aqui, que é muito interessante, graças a essa porcaria que estamos todos aqui juntos, mas assim, às vezes, eu falo às vezes, mas na verdade sempre, né? Isso para as crianças, com precocidade, do jeito que eles lidam com isso é um grande problema. Às vezes os pais me perguntam assim, mas qual é o inconveniente de eu dar o celular para a criança? Ela fica só meia hora no celular, uma hora. Então, quanto mais cedo, maior é o prejuízo. Então, hoje em dia, você sabe que virou um problema de saúde pública isso, né? Isso ficou uma coisa muito complicada. Existem clínicas de desintoxicação de celular e tem crianças que frequentam isso. O problema, que eu falo no consultório, é que isso deixa a criança, impede a criança de viver o entorno. Porque como o celular é muito atraente, tem tudo aqui, a gente sabe de tudo através do celular, a gente tem uma preguiça mental de ir para o mundo. Todos nós aqui, pelo que eu estou vendo aqui, todos nós, certamente, nós somos migrantes digitais. A gente, a gente não nasceu com isso, nós não vivemos com isso, mas a gente utiliza isso. Não há nenhum problema em utilizar. Eu não estou falando de alguma coisa de tecnofobia. Estou falando de fobia, tá? Isso é muito arimânico, isso é do mal. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o excesso, mesmo em nós adultos, se a gente tem um excesso, ele está canalizando para uma coisa que a gente está deixando de fazer outras coisas. Por exemplo, ler um livro. Ah, mas eu gosto de ler pelo Kindle. Tudo bem, faça o que você quiser. Mas o problema é que, às vezes, esse celular, esse bendito aqui, ele rouba da gente uma coisa que é uma atenção, uma conversa, um cuidado mais humano, tá? A gente lida mais ou menos com isso, de um jeito ou de outro. A minha preocupação grande é que isso está cada vez mais precoce, as crianças estão cada vez mais com isso. No consultório, né, a consulta é um pouco longa, né, às vezes a consulta está uma hora e pouco, eu tenho lá os meus elementos, né, tenho meus brinquedos que eu ofereço,
lá os papéis, tem os desenhos, tal, coisa. Às vezes nada sossega a criança, então a mãe tira o celular do bolso, então fica aí um pouquinho. De certa forma, por exemplo, é aquele celular que vai fazer com que a consulta continue, digamos assim, porque senão a criança fica, tá, aborrecida, porque não lida com tédio, não lida nem com microtédio, né? Então fica, ai, que saco, fica, e tal, depois faz uma bagunça, tudo, aí a mãe dá o celular, vai, sossega aí, fica quieta no canto para a gente conversar. Se por um lado é interessante, que sossega, que acalma, por outro lado é péssimo isso, porque ele desobriga a criança de uma série de coisas. Por exemplo, você vai ter que esperar, faz parte da vida, tem que esperar. Mas naquele recorte de vida da minha consulta, isso é bobo, isso não tem nada a ver. Mas eu fico imaginando como é que é em casa. Será que em casa, por exemplo, para a criança ficar sossegada, para ela não encher muito a minha paciência, eu dou o celular? Ela não arruma um quarto, não nada. Então, falar, se você arrumar o quarto, você vai ganhar R$ 10. É uma ideia também. Aí a ideia, é uma ideia péssima, inclusive, mas só para falar, é que com isso eu tiro aquela questão da autoridade, eu só postergo esse tipo de coisa, né? Só postergo esse tipo de coisa. E o que talvez seria muito interessante? Aí você fala, talvez vocês vão perguntar, mas então qual a sua sugestão? A minha sugestão não é inventar a roda já foi inventada. A minha sugestão não é um saudosismo assim, ai, no meu tempo. Não, isso é uma bobagem. Nós vivemos no mundo atual, está tudo certo. É assim que as crianças vivem. Mas eu acho que algo que seria muito saudável, eu estou falando do ponto de vista psíquico, tá? Como saúde mental, é que fosse instituído novamente aquela ideia de que existe uma autoridade, o pai e da mãe, e existe uma consequência. Bem simples. A consequência, o que que é? Coisas que têm que serem feitas, tem que ter uma consequência. A consequência a gente vai trabalhar, vai ser um tapa, Geralmente os castigos físicos não funcionam, são tontos. Mas a consequência é ver assim, privar a criança de alguma coisa. Eu não falo para ter castigo, eu não falo para a criança agora você nunca mais. Não, a criança não tem muita ideia dessa temporalidade. Mas vocês lembram? Isso eu acho que saiu um pouco de cartaz, mas fez muito sucesso uma época a tal da Super Nanny. Lembra da tal da Super Nanny? A Super Nanny era aquela psicóloga, né? Tinha na Inglaterra, depois teve também nos Estados Unidos, que ela pegava uma família totalmente disfuncional, aquela lá que o cachorro mandava mais que o pai, né? O cachorro mandava mais que o pai, sentava na mesa de cabeceira, e as crianças, aquela bagunça toda, aí a Super Nanny chegava e colocava ordem na casa. Como é que ela colocava ordem na casa? Esse menino tem que idade? 2 anos. Então você vai ficar sentado 2 minutos no cantinho lá para pensar no que você fez. Aquilo era meio louco, mas os pais viam ali e a criança sentava. Então dava uma sensação ilusória de que a criança conseguia alguma coisa. Então, é uma sensação ilusória. Uma criança com 2 anos ou 3 anos, ela não pensa nada, ela não tem consciência. Mas ela, para não perder o agrado dos pais, ela faz um mise-en-scène ali. Então, isso é uma doideira, então não funciona. A consequência talvez seja privá-la de algumas coisas, assim. E para privar de algumas coisas, tem que lidar com a frustração. E esse não lidar com a frustração, isso é postergado ad infinito. Isso vai dar problema no futuro. Eu falo isso para os pais, olha, você faz o que você quiser. Sou, sou seu juiz, não sou seu patrão, sou pai, não sou, mas assim, eu só falo que certas situações que as crianças não sabem lidar com a frustração, elas não aguentam um mínimo não, é difícil, vai dar problema no futuro, um futuro bem próximo, inclusive. Ah, o que que eu posso fazer? Não sei o que que ela faz na sua casa, meu bem. Não sabe nem o que faz em casa. Então, ela tem alguma tarefa, ela cuida das coisas, ela tem horário para dormir, tem horário para acordar. A criança precisa dessas referências. Precisa, sinto muito, mas precisa. Ai, será? Bom, então experimenta agir desse jeito, vamos ver o que que dá, né? Geralmente o futuro é muito ruim. Por quê? Porque a criança fica perdida. Toda criança é assim, né? Para a gente não falar, ai meu Deus, que mundo é assim. Nós éramos assim. Alguém deve ter chegado para nós e deve ter falado alguma coisa.
sei lá, ou não falou, e a gente lida com a frustração até hoje, talvez porque nunca ninguém tenha chegado para a gente e tenha falado, olha, agora fica quieto aí na tua, né? O que que eu vejo nos jovens? Eu vejo nos jovens, às vezes, uma dificuldade muito grande. A escola é um saco, quando cresce um pouco mais, vão para fora, a namorada não ajuda, depois arruma um emprego, o patrão não é bom. É lógico, porque tudo é ruim, né? Aquela ideia que a Melanie Klein falava assim, dessa situação esquizoparanoide, né? Nós vivemos o tempo todo assim, no esquizoparanoide e na mudança. Então, no esquizoparanoide, alguma coisa deu errado. Por exemplo, lá falei com a Angélica, Angélica, mas é hoje mesmo? Puxa, não vai dar, tal, e coisa. Não, a gente combinou, cara, a gente combinou que ia ser quinta-feira, nesse horário, tudo bem, tá bom, tudo, né, tal. Eu falo, eu vou, mas eu não queria ter ido, tudo. Isso é uma coisa muito infantil, mas vamos imaginar que eu penso nisso. Então, a ideia é não ficar nisso, ficar só no esquizo paranoide, não ficar sempre na projeção dos outros. Mas que coisa, tal. É a gente pensar numa outra recuperação, numa outra reparação. É na reparação que a gente cresce como ser humano. É na reparação que fala, não é verdade, eu combinei isso com a Angélica, vamos ser homem de combinar esse horário, combinei tudo, mas sabe o que que é hoje? Não dá para. Por que você quis fazer então? Eu estou falando, pegando um pouco para nós mesmos, né? Mas na criança é o tempo todo isso, é o tempo todo, eu não quero fazer tudo. E os adultos, às vezes, eles se perdem muito, porque eles ficam na atitude da criança. Mas ele, quando ele não faz as coisas, ele se joga no chão, tal, e fala, ai meu Deus, será que tem algum problema? Tudo. Às vezes tem algum problema. Às vezes tem mesmo algum problema de natureza orgânica. Às vezes pode ser mimo, pode ser mimado, pode ser mil coisas, mas assim, aquela situação em si, ela não é tão significativa como a atuação que eu tenho como adulto. A atuação que eu tenho como adulto, ela é muito mais importante do ponto de vista de trabalho do que a atuação em si. Sabe quando a criança chega, vocês já devem ter visto isso, é meio folclórico isso, né? A criança quer uma coisa no supermercado e ela percebe ali, ela se joga no chão. Já viram isso? Eu já vi isso milhões de vezes, né? Aí fica aquela vergonha, porque é uma vergonha, realmente é muito vergonhoso para a gente, mas se tem algum conhecido, teu filho faz isso, tudo. Aí então a gente dá uma disfarçada, ou a gente briga, ou sei lá, compra, então toma esse chocolatinho, ou dá o celular, tudo para dar uma disfarçada, para não ficar muito visível isso. Então a situação em si não é tão significativa como a resposta que o adulto dá. A resposta que o adulto vai dar é muito mais pedagógica. A resposta que o adulto vai dar, ela é muito mais importante do ponto de vista dessa inserção dessa criança. E quanto menor, menos se fala, né? A gente não fica explicando, poxa, por que você fez isso? Que coisa, a mamãe gosta tanto de você, papai te ama, tal, e coisa. Isso às vezes cai num vazio. Lógico que os pais amam, lógico que os pais querem melhor para os filhos, isso é lógico, isso faz parte. Mas assim, às vezes amar também não é chegar, agora chega, agora está na hora de você dormir. Mas assim, não dá, né? Porque ele fica na televisão esse tempo todo, ele vai dormir, um monte de coisa na cabeça. Mas é só um desenhinho, doutor. Ele só gosta de ver o, o pica-pau antes de dormir, um pedacinho só. Então, sei lá, estou inventando bobagens aqui. Então, mas é isso, né? Aí ele vai dormir logo? Mas não vai dormir logo. Porque para ter ritmo, tem que falar assim, agora chega, a gente vai diminuindo as luzes. Não é assim que a gente faz com criança. A gente vai sendo chato de plantão, né? Mas o que que eu percebo? Eu percebo que cada vez mais esse papel do castrador, que é uma castração, né? Usar essa expressão, aquele camarada que agora chega, vamos comparar com agora os brinquedos, você vai tomar banho, você vai jantar. Aquele cara que põe os ritmos, isso está cada vez mais chato. Ninguém quer esse papel. Esse papel do chato, ninguém quer. Zé Ninguém Carlos, quer. e eu Fala, agora fala. fazendo o papel de chata, né? Acabou o horário, não Nosso lembrei. tempo, é. Tá certo, desculpa, tá bom. Então, Era um pouco isso que eu queria falar sobre a função familiar, porque, na verdade, Angélica, a função familiar são esses atributos muito, extremamente simples, sabe? Não é nada, não sabe, tem que ler um livro, não, são coisas assim. E coisas possíveis dentro de cada casa, porque senão, ó, gente, vou fazer uma listinha aqui, não sei, isso fica muito particular. O que eu acho muito difícil, isso é uma definição de loucura, né?
é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Isso não funciona. Outra coisa que eu também acho um pouco louco, assim, ah, mas eu era assim também. Nossa, eu era difícil, tal. E as pessoas esquecem que isso gera angústia. E essa geração de angústia é muito nociva para a criança. E não significa que se às vezes deu certo, nem sei se deu certo. Se deu certo com um adulto, necessariamente vai dar certo com o filho, que às vezes não dá certo, porque o ambiente é outro, tudo é muito diferente. Então as tarefas domésticas, ah, mas que coisa mais simplória, é bem simples mesmo. Mas assim, eu acho que isso funciona bastante. A gente colocar, elencar coisas assim, ah, eu vou colocar esse moleque para trabalhar um pouco, sabe? Quem que joga o lixo lá fora? Então, você vai jogar o lixo. Cachorro, cachorro é legal. Quem que é o cachorro? Porque o cachorro não é só para tirar selfie, né? Ah, o cachorro aqui, ó, que bonitinho o cachorro. Quem que limpa o cocô do cachorro? Quem põe água pro cachorro? Ah, mas ele não dá para fazer isso. Só que é o seguinte, ó, agora, a partir de agora, você que cuida do cachorro. Não, precisa de alguém que olhe, né? Alguém que cuide, porque autonomia é uma coisa que a gente ensina, mas a gente cobra e fica algum tempo. Que não é assim. A luz do Divino Espírito Santo vai vir, a partir de agora o meu filho faz tudo. Não. E fazer coisas assim, bem feitas, né? Não precisa ser um padrão, mas assim, arruma a cama. Vamos arrumar a cama direitinho, essas coisas todas. Né, Carlos? Eu Fala, acho que a quer gente terminar? poderia deixar um tempo, que o nosso tempo já está bem curto, para as perguntas, né? No chat ninguém colocou nada, não. Mas eu tenho uma pergunta, enquanto as pessoas também ficam pensando, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Zé Carlos. Achei muito interessante quando você fala, né? Toda essa questão da criança de 0 até 21 anos de idade, essa formação, né? Uhum. O ser tem formação ainda. E tem essa responsabilidade de qualquer adulto que está em torno desse ser de 0 a 21 anos de idade. Aí você me falou uma coisa que me chama muita atenção. A criança, às vezes, está se manifestando e o adulto faz uma atitude com aquela criança que, no fundo, é uma necessidade do adulto e não é da criança. Então, os papéis ficam misturados. Aquilo que você falou, o adulto tem que ser esse eixo para a criança. Ele não, ele se mistura no mundo da criança. É uma necessidade interna daquele adulto que não foi resolvida. Aí fica o tempo todo cobrindo, dá, e nunca vai preencher. E vai cair na frustração e vai trazer consequências futuras, né? Então, eu só queria pontuar isso, porque eu vejo muito isso na minha prática clínica como médica, médica escolar, que os papéis se misturam, fica a coisa meio misturada, não tem realmente aquele ser adulto que já tem uma jornada, um caminho que pode ser um parâmetro para aquele ser que está em formação até os 21 anos de idade, não é? Bem, Então, tem uma é coisa chamada. A isso Maíra tem uma pergunta aí, né? tem. Se você complementar isso que você falou, tem uma situação curiosa chamada kibbutz. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Kibbutz é um termo que foi cunhado aquelas pessoas assim que, por exemplo, quando eram crianças, não tinham possibilidade de ter as Barbies. Aí a gente compra as Barbies agora, né? Então tem umas Barbies. Eu sei disso porque eu tenho uns pacientes que têm isso, uns mães de pacientes que têm isso e são barcos assim com roupas assim muito caras, roupas vestidinhos assim da Prada, do Dior. É curioso isso. Mas assim, essas roupinhas são para os pais, tá? Não é para criança brincar com a Barbie, ok? E nem aqueles carrinhos maravilhosos, aqueles modelos lindos e tal, que custa 500, 600, R$ 1.000. Aquilo não é para criança brincar, é porque o pai gosta disso. É curioso, né? Vamos deixar no âmbito da curiosidade. E tem o bebê reborn. Já sabem o que é o bebê reborn? Já viram isso? A coisa mais doida atual é o bebê reborn. São crianças, olha o ato falho. São bonecas que são muito parecidas com crianças, feições, tudo. E teve até uma coisa recente aí que uma pessoa entrou, foi no hospital, não sei se foi para promoção, não sei se foi uma coisa só psicótica. Ela entrou que tem os pequenininhos e tem as crianças, as coisas que são maiores baseadas em crianças. Assim. Foi lá e levou no hospital e filmaram isso, viralizou tal. E falando assim, doutor, no hospital aqui de São Paulo. Ela tá ruim, não tá respirando. E o médico viu aquilo, como a princípio, ele, com esteto, tudo, mas ele descobriu que era boneco.
Olha que grau de doideira. Então, é uma loucura, mas assim, né, só citando assim, são coisas do nosso tempo, a gente tem que pensar sobre isso, sei lá. Mas fala, o que que a Maíra me perguntou aí? Então, a Marília pergunta: só queria lembrar da delicadeza ao conversar com os pais. O adulto tem que se lembrar também que a criança segue o exemplo, a imitação, né? Aí depois vem também aqui a Gina, fala: estou com alunos no oitavo ano que a professora de religiosidade está incomodada com a falta de vontade. A fala das crianças demonstra estarem num mundo irreal. Por exemplo, para que estudar? Não quero me sacrificar. Quero só o que há de bom na vida. O que podemos fazer de atividade para ajudá-los a vir para a realidade da vida? Uma pergunta. Então, é assim, realmente essa falta de vontade é muito grande, né? Então, mas a falta de vontade ela tá baseada no querer fazer, né? E no querer o fazer é aquela coisa, né? Por exemplo, lavar louça ninguém gosta. Ah, tem pessoas que gostam, eu gosto de lavar louça, mas é uma parcela muito pequena da população. Mas assim, das duas, uma. Eu às vezes dou esses exemplos então. Então, a partir de agora, ninguém gosta de lavar louça, vamos usar só talher de plástico. Só a gente não precisa lavar a louça, junta tudo e põe no lixo orgânico, no lixo reciclado. É uma ideia. É uma ideia. Pode ser uma ideia tola, mas é uma ideia. Agora, isso vai funcionar? Não, porque você, naturalmente, você não tem. Então, a ação de fazer começa o mais cedo possível, né? Começa, por exemplo, da gente, nós adultos, nós nos ter uma disponibilidade de fazer as coisas assim, de trazer a criança para perto. Uma coisa assim, eu vou lavar essa louça e o filho fica lá fazendo um videogame, fica no celular. Ele fica perto de mim. Ele pode lavar a louça junto? Ah, pode. Enxugar um tupperware não vai cair a mão. Se for uma criança pequena, é plástico, não há problema. Pode me ajudar? Pode. Ou então fica ali e fica conversando. Aí fica vendo a mãe fazer, o pai fazendo, não é só a mãe, por favor. Então, traz para ficar na comida, para fazer comida. Então, são ações que a gente pode direcionar para a criança. Fazer uma salada de fruta criança pequena, por exemplo. Descasca a banana para a gente fazer a salada de fruta. Sabe, coisas assim, porque às vezes fica tudo tão difícil, tão tudo complicado. Ah, mas se eu vou dar uma faca para ele, ele vai se cortar. Sim, você não vai dar aquela faca afiadíssima que vai arrancar o dedo. Mas você pode dar uma faquinha que não corta muito. Ou então, se não for faca, você tem medo da faca, sei lá. Eu acho que a salada de frutas é muito legal, sabe? Fazer uma salada. Aí a criança chama Margarida, por exemplo. Ah, essa salada da Margarida. A gente começa a envolver a criança e fazer coisas, assim. Porque é isso que o Steiner fala de exemplos dignos para serem imitados. É isso daí. Então, esses exemplos dignos para serem imitados, a gente faz no dia a dia. Eu entendo que a gente chega, trabalha o dia todo, chega em casa exausto, tal e coisa, tal. Mas assim, tentar fazer isso, tentar chegar, olha, a família chegou agora, todo mundo tá cansado, tudo. Mas assim, vamos promover uma coisa, em vez de cada um ficar num canto, tal. Como é que foi teu dia? Será que é difícil fazer isso? Às vezes é difícil. Mas contar uma história, por exemplo, talvez seja mais fácil. Contar uma história de dormir. Aí o pai e a mãe têm que ter uma disponibilidade interna para isso. Ah, mas eu não decorei a história. Não precisa decorar. Quem tem que decorar a história é professor. A gente pega o livro e lê. Sem fazer grandes encenações, né? Ah, então o monstro. Não precisa fazer um teatro. Mas a gente lê uma história. Boa noite, cada um. Então a gente vai começando a criar um vínculo, vai começando a criar um elo familiar redondo, não especulado, cada um para o seu lado, e tal. A gente vai tentar. Isso dá trabalho, é lógico que dá trabalho, porque eu estou exausto, eu quero tomar um banho e dormir, sei lá, quero tomar um banho e ficar na frente da televisão ver bobagem, as crianças vão dormir lá. Não sei, cada um tem o seu. Mas é muito importante, sabe, Gina, que você perguntou, eu acho que para ter essa ação no mundo, para agir no mundo, primeiro precisa mastigar um pouquinho o osso, sabe? Mastigar o osso é fazer essas coisas, você vai me ajudar, você vai fazer. Porque é muito bonito quando a gente fala com você. Aos 20 anos, aos 21 anos, né, Angélica? A criança tem esse eu e ela vai agir no mundo. Nossa, que lindo isso, né? Se desse certo, eu ia soltar um foguete. Vai ser as coisas funcionarem, se os anjos ajudarem e se os pais também imprimirem esse ritmo. Se fosse assim, não existiria a tal da geração nem estudo, nem trabalho. O cara fica até 28, 30 anos em casa. Por quê? Porque é muito mais gostoso, né? O feijão da mamãe, ninguém faz um feijão da mamãe tão
gostoso. Ninguém passa a cuequinha do filho com vinco assim que nem a mamãe. Então, colocar no mundo é colocar no mundo com todos, mas para colocar no mundo o cara tem que ter sustentação. Ó, bem, vai para o mundo, mas a gente não é dar um pé e mandar eles para fora, mas assim, ir no mundo ele ter uma sobrevivência financeira, emocional, psíquica, mas os adiamentos é complicado. Eu vejo na escola a mãe carregando a mochila da criança. Tudo bem, ela faz isso porque ela é muito carinhosa, mas ela não pode carregar a mochila, é muito pesada. Tira coisa, faz coisa que ela pode carregar. Sabe, essas coisas assim, eu acho isso já meio complicado, vocês querem saber. Por exemplo, a criança está me dizendo, aí o que é que você quer comer? Tudo bem, a gente orienta algumas coisas, mas se a gente não faz o prato, olha, aqui tem pãozinho, tem a manteiga e tem, sei lá, é aqui, ó. E a gente vai comendo, mas porque imagina só, a criança desde cedo ela sempre recebe as coisas. Talvez isso seja mais masculino do que o feminino, acho que o feminino é mais cuidadoso, tudo. Mas a gente às vezes também tem que projetar e deixar um pouco que a criança faça as coisas. Aí a gente vê, de repente, o meu filho faz tudo, o meu não faz nada. Então, vamos tentar trabalhar. A dificuldade está nesse que não faz nada, a gente faz. Porque depois lá na frente vai dar problema. Por que que dá problema? Dá problema porque ela não teve essa experimentação de fazer. E lógico que não vai fazer super bem feito, né? Criança pequena, deixa eu ver essa mãozinha se tá limpa. Tá sujinha essa mãozinha. Vamos lavar a mão? Você vai lavar a mão, depois você volta. Não, tem que ir junto com a criança. Abre a torneira, passa um sabonetinho, não sei o que, esfrega. Então, isso dá trabalho, autonomia dá trabalho. Mas assim, a gente tem que fazer quantas vezes? Uma mãe perguntou, quantas vezes tem que fazer isso? Não sei, 1 milhão, acho que 1 milhão de vezes. Talvez 1 milhão, não sei, não é difícil, não tem bola de cristal. Mas alguém vai ter que acompanhar. Então, quando a criança ela se sente não rejeitada, ela se sente incentivada para fazer, ela faz. Mas ela tem que ser cobrada. Ah, então tá, então pode sentar, não precisa lavar a mão. Deixa essa mão, talvez. Então, tudo bem, mas abriu uma brecha. Quando a gente abre muita brecha, fica difícil. Ah, está muito cansado, não vai tomar banho hoje. Ninguém vai morrer se não tomar banho um dia. Mas é que às vezes tem certas coisas que são adiamento. Então não toma banho, não faz a lição, não come, para acordar, não vai na primeira aula, que está com sono. Então a gente começa a criar um mundo psicótico, né? Então a gente faz um mundo pro Zezinho. O mundo é do Zezinho. Não tem o mundo de Truman? A gente faz o mundo do Zezinho. O Zezinho, ele é muito florzinha de estufa, ele não pode ser contrariado. Ai, não, se ele for contrariado, ele é muito nervoso, ele é muito colérico, acho muito colérico. Ele é muito colérico. Gente, é uma criança, antropologicamente é uma criança que tem que ser inserida no mundo. Com as dificuldades dele, que às vezes assim o Zezinho é difícil, mas o Zezinho Zezinho, você vai ter que lavar a louça, viu, Benzinho? Você vai ter que tomar banho, sabe? Mas Zezinho, eu não gosto. Então, eu também não gosto, mas vai ter que fazer. Eu acho que é Zé isso ajuda. Carlos, Fala. olha, não podemos ficar aqui muito É, mais né? tempo Fica ali. conversando, né? Tá, Mas nós chegamos na finalização tá. do nosso encontro. A Marília coloca aqui: também acredito que a religiosidade não deve ficar à parte. Aí eu queria só fazer uma ressalva, né, de falar religiosidade, trocar a palavra Hum, religiosidade por espiritualidade. Nós sabemos que a antroposofia é ciência, é a arte e a espiritualidade, para a gente não entrar no conceito de religiões, né? Então, assim, eu queria agradecer muito ao Zé Carlos e lembrar, agradecer a vocês aqui presentes. E nós vamos voltar, né, Zé Carlos? Nós Vamos, temos sim. ainda mais uns 2, 3 encontros pela frente. Então, vocês ficam atentos, né, à mídia da escola que nós vamos anunciar, né, esses encontros, que é que juntou, o objetivo é juntar esse pré-escolar, escolar, adolescente e o adulto e ver realmente como que isso aí. Não, a gente fica assim, vamos lá colocar a criança na escola, né, Zé Carlos? O professor vai ficar tudo resolvido. Chegou, como você falou, 21 anos de idade, está tudo resolvido. Não está, não. Então, assim, esse conjunto aí, o pré-escolar, escolar, adolescente, o adulto, está tudo no emaranhado. E aqui nesses nossos encontros, que eu convidei o Zé Carlos, que nós vamos tentar trabalhar, né, nesse universo desse ser humano, né, nessas faixas etárias e tentar a melhor forma possível de te conduzir. Muito obrigado, Zé Carlos. Doutora, Oi, Michele.
Desculpa, mas é porque tem uma pergunta da Maíra que está antes de tudo, lá em cima. Ah, é? É, e Dos Deixa eu dar uma talvez, olhadinha. talvez Ó, fique para a Maíra. próxima. Ó, se fosse possível, doutor, falar sobre relação de irmãos. Aí, Zé É, Carlos, como não, agir de forma saudável com os conflitos? tá, então eu ia responder mesmo, porque eu já tinha visto isso. Então, Maíra, é o seguinte, como resolver com os irmãos, né? É, eu acho que assim, falando bem simples, assim, bem simploriamente, às vezes trabalhar no atacado é melhor que trabalhar no varejo. Ou seja, são necessidades diferentes dos irmãos. Mas, por exemplo, quer ver uma coisa bastante comum? As tarefas, né? Estou batendo nessa tecla. Lógico, se eu tenho um menino de 7 anos e eu tenho uma criança de 2 anos, as tarefas são diferentes, porque de repente ele fala assim, mas só eu trabalho, ele não faz nada. Então, que vai chegar. Então a gente tem que fazer isso no HD nosso, e vai ter uma hora que a gente vai ter que colocar isso. As tarefas, elas são válidas, que nem as histórias, por exemplo. Mas como é que eu conto história para uma criança de 7 anos e eu tenho um menininho de 2 anos? Ok, conta uma história para ele. Ou então, quando aumenta um pouquinho mais a idade, tem um garoto de 10 anos e outro menino tem 5 anos. Vai ser a mesma história? Não. Às vezes você contempla um, depois você contempla o outro. Então, essas coisas, elas são importantes. No âmbito da família, para o âmbito da família, a nossa família, um cuida do outro. Então, acho que, por exemplo, em relação aos irmãos, tem as, vou voltar às tarefas, que é o básico da conversa. As tarefas, elas são válidas, então todo mundo vai fazer uma tarefa. Vou contar uma coisa particular, assim, que é engraçado, eu sempre lembro disso com tarefa. Eu tenho 4 filhos, né? Quando eu só tinha 2 filhos, que são 2 filhos começo, e depois de um tempo tive mais 2. Os 2 meus filhos mais velhos, eu morava num sítio, uma época, né? E não tinha lixeiro, não tinha nada. Então eles tinham que cavar e colocar o lixo. Separava o lixo, tá? E os lixos reciclados eu punha no carro e trazia para São Paulo. Nossa Senhora, isso daí até hoje é motivo de conversa, porque até hoje eles falam, fazer a gente cavar, coisa, até, e pega, né? Depois cresce e ficam adultos, eles gostam de tirar sarro, né? Porque depois, os outros não tiveram que fazer isso, porque é uma outra época. Mas assim, eu tenho certeza absoluta, porque eu não fiz um trabalho escravo infantil, eles tinham que fazer isso, mas eles tinham muita coisa bacana também. Mas é sempre assim, as tarefas que a gente coloca para os filhos, às vezes, eles vão falar, muito obrigado, papai, eu adoro fazer isso, te amo, que amor. Não, vai ter um contraponto. Mas assim, aí cabe a nossa autoridade, a nossa ideia, o que que a gente faz com isso. Mas eu acho legal, em relação aos irmãos, que não existe uma proteção. Por exemplo, esse menino tem sempre. É evidente que cada um tem o seu jeitinho, mas assim, é muito importante que todos eles contribuam. Na família, todo mundo tem que contribuir. Eu não sei se eu estou respondendo, tá, Maíra? Mas assim, eu acho que em relação aos irmãos, ok, tudo bem, você nasceu primeiro, não tem aquela, o Caim e o Abel, né? Tem o Caim e o Abel, o Caim não mata o Abel? Mata, porque ele tem que trabalhar essa coisa que ele não é mais o filho único, ele não é mais o Dodói, ele não é mais o príncipezinho, nasceu outro príncipe, ou nasceu outra princesa, não sei, ele perdeu o posto soberano. Mas assim, vai lidar com isso, meu. Vai lidar com essas situações, a gente vai lidando da melhor maneira, mas aí depois não pode ter um certo protecionismo. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. E eu acho isso que fica tão saudável, essas questões, que cada um faz uma coisa. Eu gosto muito, para mim, na minha cabeça, funciona muito quando eu faço listinha. Assim, tarefas, assim, ó, segunda-feira você põe a mesa, você tira, coisa assim do dia a dia, não é nada demais. Ah, mas eu moro num apartamento, ok, tudo bem, meu. Você lava, você, sabe? Eu acho que é muito importante, cada um faz as suas coisas, e agora é hora de fazer, e agora é hora de descansar, dá para brincar, dá para coçar a barriga, ficar olhando pro teto. O que que a gente vê hoje em dia, né? Só me estendendo um pouquinho mais. As crianças com 500 mil atividades, faz de tudo, não tem tempo de ser criança, fica cada vez mais neurótica, porque faz mil coisas. Eu sei que tem coisas que são importantes de serem feitas, mas assim, às vezes falta um tempo da criança ficar sem fazer nada. É muito importante. E falta um tempo da criança ficar com os pais. Como é que foi teu dia hoje na escola? E o pai tem que ter uma, não sei quem falou assim, a delicadeza dos pais, sim, mas assim, tem certas coisas que, assim, olha, a responsabilidade é do pai e da mãe. Tarefa doméstica é do pai e da mãe. Isso acabou caindo um pouco no âmbito escolar. Mas, a bem da verdade, não é a escola que devia se preocupar com isso. Eu vejo na escola que eu trabalho, em algumas escolas que eu trabalho, eles servem comida.
Eu vejo as crianças comendo a comida, meu Deus do céu, me dá uma angústia, porque eles comem muito com a boca, assim, com algo. É aquilo horroroso. Mas eu vou lá, eu não aguento, né? Falo, gente, você é tão bonita, né? Vamos comer com garfo. Quer dizer, isso não é uma tarefa da escola, mas acabou sobrando para a escola. Então a gente faz isso. Ou seja, o adulto que está perante a criança é o cara que conduz. Ele fala assim: agora para, chega. Né? A gente faz, eu acho que funciona muito quando a gente pode transmitir isso para os pais, falando assim: isso é importante. Perceba que as tarefas, as autorizações, as coisas que você ensina para o seu filho, você está inserindo ele no mundo. Está inserindo ele no mundo para que ele perceba que ele tem um papel a ser cumprido nesse mundo. Coisas assim muito simples. Cuida daquilo que é teu. É bem básico. Então, eu acho que a conversa que eu quis falar para vocês, desculpe se eu estou sendo muito repetitivo, é porque a gente às vezes complica muito a vida. E às vezes a criança sabe o que ela precisa chegar assim, agora senta aqui, agora espera um pouco. E aguentar o É, retranco. Chega, então, para. É isso. chegamos. Bem, convido a vocês, né? Esse foi o primeiro encontro nosso, mas vão ter vários, vocês ficarem atentos. Essa live foi gravada, ela vai estar no canal do YouTube da escola. Vocês podem acessar a Escola Livre MG, e daqui a um tempo ela estará disponível. Já perguntaram se vai ficar gravado, vai ficar gravado. Muito obrigado, Zé Carlos, e muito obrigado a todos vocês aqui presentes. Boa noite, até o nosso próximo encontro. Angélica, Obrigada. obrigado, obrigado a todos. Obrigado. Grande abraço. Bom final de noite.